Se Deus pedir aquela coisa que nós conquistamos com tanto suor, Deus fala assim: eu quero para mim, a bênção que eu te dei eu quero de volta. Pensa sobre isso. Se Deus levar, coloca 3 pontinhos assim e tenta preencher, como que fica? Se Deus levar aquele carro que você demorou a comprar, a casa que agora terminou de fazer o pagamento, a esposa, o marido, os filhos, como que fica? Teve um homem da Bíblia que diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Gênesis 22, nós vamos ler do versículo 1 ao 19, um texto conhecido, com certeza você já ouviu pregação nesse texto. Aliás, estamos estudando o livro de Gênesis, ou um pouco do livro de Gênesis na quinta-feira. Não perca, se você tem condições de vir na quinta-feira. Deu um bom número aí na quinta-feira, mas eu creio que podemos aumentar o número. Não deixe de participar desse momento de estudo bíblico. Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Você vai usar. Depois eu vou precisar que você projete. Vou projetar. Todos nós encontramos? Aí atrás, todo mundo ok? Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 19. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes um filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e lhe disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar? Deus, acabamos de ler esse texto tão especial da Tua Palavra.
Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender. Use esse momento, Senhor, para nossa edificação, para transformação, para a salvação de vidas. Pedimos que o Senhor faça de mim apenas um instrumento em Tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Há muitos anos atrás morreu uma criança aqui em Itaperuna, de aproximadamente 4 anos. E eu fiquei curioso o que o pastor ia pregar nesse velório. Confesso que eu fiquei muito curioso. Naquela época eu nem fazia seminário e nem tinha costume de pregar assim todos os domingos. Eu pregava lá uma vez ou outra. Mas a curiosidade tomou conta do meu coração. O que um pastor vai pregar num velório de uma criança de 4 anos? E o pastor então começou a contar uma história de um homem que tinha um bebê e a sua esposa estava muito doente, precisava buscar tratamento em outro país. E esse casal então procurou uma família e disse: olha, a minha esposa está muito doente, eu preciso passar um tempo em outro país e eu preciso que alguém cuide do nosso bebê. A família, um pouco constrangida com essa situação, disse: então tudo bem, nós vamos cuidar da criança até o final do tratamento. Mas é até o final do tratamento, né? Até o final do tratamento. Pronto, deixaram a criança e foram para outro país. Só que o tempo foi passando e eles começaram a pegar amor por aquela criança. Passou 1 ano e o casal não voltou. Passou 2 anos e o casal não voltou. E o problema é que a criança foi crescendo e começou a chamar o homem de pai e a mulher de mãe. 3 anos e o casal não voltou. No final do 4º ano, chegou o casal. Viemos buscar a criança. Foi difícil demais. Foi difícil fazer o que é certo, porque o combinado era cuidar da criança até o final do tratamento. O pastor então terminou aquele momento da reflexão dizendo aquele texto de Samuel que nós tanto conhecemos: o Senhor é que tira a vida e é o que dá, faz descer a sepultura e faz subir. Irmãos, é fácil falar, não é? Seja sincero. Como nós temos dificuldades com isso? Devolver para Deus. É o que é dele, é de Deus. Como é difícil devolver para Deus. Nós somos como o Joãozinho que brinca com seu coleguinha e no meio da brincadeira diz assim: coleguinha, me dá esse brinquedo. Aí o coleguinha dá porque acha que é só para brincar naquele momento. Termina a brincadeira, o Joãozinho quer levar o brinquedo para casa. Aí a mãe do coleguinha fala assim: não, Joãozinho, o brinquedo era só para brincar. Aí sabe qual é a resposta do Joãozinho? Deu, tá dado. É assim que criança faz? Deu, tá dado e não adianta pegar emprestado. Aí a mãe do coleguinha fala com a mãe do Joãozinho, fala para o Joãozinho devolver o brinquedinho. E ela chega com toda a educação: Joãozinho, meu filhinho, você precisa devolver o brinquedo. E o Joãozinho diz: mãe, foi a senhora que me ensinou, deu, tá dado e não adianta pegar emprestado. Será que Abraão vai dizer para Deus assim: Deus, deu, tá dado e não adianta o senhor querer de volta? Foi o Senhor que me deu Isaac. Que história é essa? Queridos irmãos, existem alguns livros ou alguns textos das Escrituras que são difíceis, eu reconheço, situações limite, difícil de entender, difícil de engolir um texto como esse. E é interessante que quando você isola um texto da Bíblia, tirando ele da história maior, que é a história da redenção, você pode cair no risco de chegar a uma conclusão precipitada. Existe uma história maior na Bíblia, que é a história da redenção. E você não pode sacar um texto da Escritura sem esquecer o todo, de Gênesis a Apocalipse. Existe um fio condutor do livro de Gênesis que chega até o Apocalipse, que é sobre a redenção em Jesus Cristo. Apesar de todo o primogênito, segundo a lei mosaica, está lá em Êxodo capítulo 13, ser do Senhor, Deus nunca mandou que alguém sacrificasse um filho. Pelo contrário, Deus condenou essa prática. J.C. Ryle, um teólogo que eu gosto muito, ele diz o seguinte: tire a cruz da Bíblia e a Bíblia se torna um livro sombrio.
É preciso olhar para um texto como esse à luz da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, você olha para a Bíblia e fala assim: não, para aí, o que é isso? Se apertar, sai sangue. Mas é preciso olhar para a cruz de Cristo e, através da cruz de Cristo, olhar para um texto como esse, onde Deus pede um sacrifício de um filho. Não se esqueça disso. E hoje, irmãos, eu queria compartilhar um tema com vocês. E o tema é a estrada da fé. A estrada da fé. A vida tem muitas estradas, algumas pavimentadas e outras esburacadas. Algumas movimentadas e outras solitárias. Mas na estrada da fé nós somos convidados a andar crendo em coisas que estão além da nossa compreensão lógica. Na estrada da fé nós somos chamados a andar confiando em coisas que estão além da nossa compreensão lógica. O nosso coração é desafiado. Por isso que o grande desafio, Diego, é crer para compreender e não tentar compreender para crer. Na estrada da fé você é chamado a confiar no Senhor. Podemos aprender, irmãos, com a vida de Abraão, um homem de Deus, um homem extremamente usado por Deus, que andou por fé. E Abraão é um homem acostumado com rupturas, porque não sei se você sabe, ou já percebeu isso, obedecer a Deus implica em rupturas. Não tem jeito. O Abraão, Antônio, ele é chamado pai da fé, mas não quer dizer que Abraão não teve um momento de vacilo na sua vida. Graças a Deus, e vocês sabem muito bem que eu sempre falo isso aqui na igreja, que Deus registrou os erros das pessoas que ele usou. Houve momentos na vida de Abraão que ele teve sim, um momento de incredulidade, de dúvidas em relação ao cuidado de Deus, talvez. Teve um momento que ele mentiu, falou que a sua esposa não era sua irmã. Mas a história desse homem começa com um chamado: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E termina dizendo: se tu uma bênção. Imagina, Luciano, o Antônio chegar em casa e falar assim: eu só não vou sair de casa. Para onde, Antônio? Não sei. Ainda falou para mim ser bênção na vida para todas as nações. Deus deu uma ordem para Abraão: seja uma bênção. Pela fé, Abraão deveria ser uma bênção para o mundo. Preste atenção nisso. Abraão não deveria buscar a bênção. Abraão deveria ser bênção para todas as nações. E Deus prometeu fazer dele uma grande nação, mas tem um problema: a esposa de Abraão era estéril. Abraão sai de casa e vai. Mas como disse o pastor Wendell Lessa, conhecido aqui dos irmãos, Abraão obedeceu pela metade. Por que ele obedeceu pela metade? A Bíblia diz que ele tinha que largar a sua parentela. O que Ló está fazendo junto? O que o sobrinho está fazendo? E é interessante que passou o tempo, e essa desobediência dele trouxe consequências. Por quê? Os pastores de Ló começaram a brigar com os pastores de Abraão. Eles começaram a crescer, ficaram ricos, e aí começou uma confusão. Sabe aquela desobediência lá atrás, que hoje grita no seu ouvido? Já aconteceu isso com você? Aquilo que você ficou meio mal resolvido lá atrás e hoje ainda fica aí, ó. Isso acontece às vezes com o marido, com a esposa, com o filho. E chega um momento que tem que acontecer uma ruptura, porque na estrada da fé implica em rupturas. Chega um momento em que Abraão tem que decidir, ele tem que se separar do seu sobrinho, e ele chega demonstrando uma fé muito grande e diz assim: meu sobrinho Ló, se você escolher a direita eu vou para a esquerda, se você escolher a esquerda eu vou para a direita, porque o que faz diferença na minha vida é o cuidado de Deus, é a presença de Deus que faz toda a diferença. Ló olhou para as campinas e falou assim: é para lá que eu vou, e caiu dentro de Sodoma e Gomorra. É Abraão agora sozinho, sem o seu sobrinho, porque a aliança de Deus não era com Ló, é através de Sara. E agora sem o seu sobrinho, mas até agora eles não têm filhos. E aí a Sara diz assim a Abraão:
Faz uma coisa, eu tenho aqui uma serva, deita-te com ela e resolve o problema. O nosso querido Abraão seguiu o conselho da sua esposa, teve um filho, o filho se chamava Ismael, mas Deus não fez aliança com Ismael. Não fez aliança com Ismael, porque o Ismael não era o prometido. E depois de 25 anos, do dia que Deus prometeu, até o nascimento de Isaac, 25 anos. O pastor Hernandes costuma dizer assim: você tem tutano para aguentar isso? 25 anos esperando uma promessa? E aí Sara fica grávida. Que coisa! E o Abraão fez uma festa quando o menino desmamou, irmãos. Ninguém faz isso, só ele fez isso na vida, acho que até hoje. De tanta alegria, era um momento muito especial, era festa para a família, só alegria, aquele momento difícil passou, agora ele tem uma criança, agora ele tem o seu filho, ele tem o filho da promessa. Sabe quando as coisas estão indo muito bem e você começa a desconfiar? Não sei se você já passou por isso. Tem momentos da vida que está indo tudo bem, está tudo em paz, você fala assim: não vai demorar muito, vai vir um problema. Não vai demorar muito, vai acontecer alguma coisa. Se você recebe então um dinheiro que alguém estava te devendo, você fala assim: algum aparelho doméstico vai estragar em casa, ou o carro vai dar um problema, mas tem alguma coisa errada. Não é isso normal. Tudo em paz, tudo correndo direitinho. Aí Deus: Abraão, sacrifica o seu filho. Sabe por que isso acontece? Porque na estrada da fé existem provas. Preste atenção nisso. A estrada da fé existem provas. Se você não está passando por uma, se prepare para passar. E aí Deus chega e diz assim, depois dessas coisas, que coisas? De tudo que aconteceu, daquele momento maravilhoso lá com Isaac, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e disse: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. E aí Deus fala assim: toma o teu filho. Segundo os especialistas na língua hebraica, onde que esse texto foi escrito, a ideia aqui é Deus dizendo assim: por favor, Abraão, toma o seu filho. Que filho? O teu filho amado, a razão do seu sorriso, aquele que trouxe tanta alegria para sua casa. Toma esse menino. E Deus sabia do amor de Abraão por Isaac. Deus sabia do carinho, do cuidado que Abraão tinha. E Deus diz: e oferece em holocausto, sacrifica o menino. Quem já leu a história de Abraão sabe que Abraão às vezes ele foge da situação. Ele fugiu diante da sua esposa, disse que ela era irmã. Será que Abraão vai fugir? Nós estamos lendo um texto que já foi escrito, mas Abraão, nós não sabemos. Se alguém estivesse vivendo naquele momento, o Isaac não sabia se ele ia ser sacrificado ou não. Nós já sabemos o final da história, que tem um cordeiro. Mas quem sabe Abraão poderia sim começar a pensar: gente, tem como fugir, eu acho que eu vou sair fora disso. Não, vou contar para Sara. E se a Sara discordar, eu chego para Deus: Deus, o plano deu errado, porque a Sara não deixou. Falei que a Sara de sacrificar o Isaac, ela falou: de maneira nenhuma. Ou senão, a ideia do Joãozinho: Deus, deu, está dado, não adianta, eu só quero ir de volta. Que história é essa? O que o texto diz, irmãos? Levantou de madrugada, eu acho que ele nem dormiu, eu acredito que ele perdeu o sono, rachou a lenha, preparou o jumento, chamou os 2 servos e com Isaac partiu para uma caminhada serena de 3 dias. 3 dias caminhando com seu filho com um propósito na cabeça. Imagina se Isaac fez alguma pergunta nessa caminhada. Aquelas ponderações que o pai faz com o filho: ô pai, quando eu crescer, pai, eu quero fazer isso, o que o senhor acha? Aí aquele nó na garganta: meu filho, pai, quando eu ficar mais assim, tiver mais condições, eu vou cuidar do senhor. Pai, eu tenho um futuro. Imagina isso, irmãos, 3 dias. A Bíblia não revela a idade de Isaac. Alguns chegam a dizer 17 anos para cima. Tem um pastor presbiteriano, o Itami Neves, que diz que Isaac já tinha aqui 30 anos de idade.
Mas a Bíblia não fala. O que eu estou dizendo, afirmando isso aqui, falando que ele já não era mais uma criancinha, é que ele poderia fugir. Ele teria condições, o Abraão já estava com mais de 100 anos, de falar o seguinte: ô pai, eu não vou não. Ele tinha condições de segurar o cutelo, revoltar com aquilo ali, e não deixar acontecer. Ele não é mais um menininho. E chegaram a um ponto da estrada que acontece outra ruptura, porque Abraão está indo com os seus servos, e Abraão chega para o assim: ó, agora é só eu e Isaac. E olha o que diz aí o versículo 5, você está com a sua Bíblia aberta? Está projetado aqui, né? Versículo 5 diz assim: então disse a seus servos, preste atenção nos detalhes: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não diz assim: nós vamos e eu vou voltar. Ele diz: nós vamos e voltaremos. Como assim, Abraão? Você não está disposto a sacrificar o seu filho? Não foi isso que Deus mandou você fazer? Projeta para mim, Aline, porque o texto de Hebreus ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui. Olha só o que diz Hebreus 11, 17 e 19: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar o seu filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso, para quê? Para ressuscitar Isaque, mas a promessa não caía por terra. Abraão ele tem confiança nas promessas de Deus, que Deus era poderoso. Se ele sacrificasse o seu filho, que Deus iria trazer o seu filho da morte de novo. Ele acreditava que Deus é poderoso para isso. Ele acreditava que Deus é fiel. Por isso ele diz: olha, havendo adorado, nós voltaremos. E aqui eu levanto duas perguntas. Até que ponto Abraão seria capaz de romper com tudo por amor a Deus? Qual o preço que Abraão seria capaz de pagar para manter-se fiel e obediente a Deus? Qual é o preço que alguém tem coragem de pagar por amor a Deus? Qual é o limite do ser humano em relação ao amor a Deus? Projeta para mim, Aline, o que o Jonas Madureira diz. A obediência de Abraão não é uma atitude de um esquizofrênico, de um louco, de alguém que está fora de si, de alguém ingênuo ou desprovido de inteligência. Ao contrário, é a atitude consciente de alguém que não separa a fé da obediência e que, sobretudo, demonstra confiança, tanto emocional como racional, na palavra de Deus. Ele não está doido, não. Ele não está louco. Mas é alguém que entende que fé e obediência é um casamento que não pode se separar. Abraão confiava nas promessas de Deus. Projeta para mim de novo, Aline, ainda do Jonas Madureira. O que causa espanto é notar que Abraão não está minimamente interessado em prestar contas ao tribunal da razão natural, da razão ética ou da razão religiosa. Por que não? Porque o único tribunal que importa para Abraão é o tribunal da razão obediente. Em outras palavras, o que o Jonas está dizendo? Deus mandou. Nós entendemos isso? Quantas vezes eu e você questionamos as ordens de Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Para Abraão é o seguinte: Deus mandou. Mas é fora da lógica, Abraão, o que Deus está mandando não tem lógica, é irracional, religiosamente está errado, Abraão. Deus mandou. O texto continua, versículo 6: tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. Abraão deu a lenha para o menino carregar, mas ele carregou algo muito mais pesado: o instrumento, o cutelo, que
que ele ia sacrificar o seu filho. Naquela época não tinha isqueiro, então eles tinham que carregar o fogo para o sacrifício, uma espécie de um fogareirozinho. Eu tenho certeza que tem uma pergunta que Abraão não queria escutar, irmãos, e foi justamente a pergunta que Isaac fez. Papai, temos lenha, temos fogo, e não é um sacrifício que nós vamos fazer? Está faltando alguma coisa. O que está faltando, papai? Cadê o cordeiro? Será que Abraão mentiu quando ele falou assim: Deus proverá? Será que ele mentiu? O texto de Hebreus mostra que não, que ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Se ele deixasse o sacrifício, ele ressuscitaria o seu filho. E responde Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. A fé de Abraão na palavra de Deus o capacita a ver a ordem divina à luz das promessas de Deus. Deus falou para mim um dia que de você ia fazer uma grande nação, do meu descendente. Deus vai dar um jeito, meu filho. Deus proverá. Sabe o que é curioso, Luciano? Que quando Jesus Cristo estava na cruz, e no momento de muita agonia, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparastes? E o Pai ficou em silêncio. O Pai não mandou um cordeiro substituto, porque Ele é o cordeiro substituto. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a Bíblia que eles chegaram então no lugar designado por Deus, no Monte Moriá, onde mais tarde Salomão construiu o templo. Chega nesse local, e olha o que diz o texto, versículo 9: ali edificou Abraão um altar. Preste atenção se não parece que o texto está em câmera lenta, porque agora ele começa a botar os detalhes. Abraão edifica um altar. Próximo passo, depois ele coloca lenha, ele amarra Isaac, deita Isaac em cima do altar, em cima da lenha, e levanta. Meus irmãos, que relacionamento é esse de pai e filho? Que relacionamento é esse que esse filho aceita isso tudo e não faz nada? Se esse não é mais um bebê, é alguém que tem força suficiente para dizer: pai, eu não quero passar por isso. Que relacionamento é esse? Que enquanto o pai está fazendo um altar, vem cá, meu filho, deixa eu amarrar o seu pé agora a sua mão. Agora eu vou colocar você em cima do altar. Pastor Ronaldo Lidório diz assim: se as ações demonstram planejamento, as reações demonstram princípios e valores. Não é só Abraão que tem fé, não é só Abraão que está caminhando na estrada da fé, o Isaac também confia no Senhor. O Isaac depende de Deus. Você consegue perceber isso? Que não é só Abraão que acredita. Sabe o que escandaliza nesse texto? Não é o pedido de Deus: sacrifica o seu filho. Não é a disposição de Abraão de levar o filho para o sacrifício. O que mais me escandaliza é Isaac calado como a ovelha muda para o matadouro, aceitando tudo. Como diz Isaías 53, como uma ovelha muda, ele vai caminhando sem revolta, sem ressentimento, sem grito, sem nada. Mas sabe o que tranquiliza o coração de Isaac, irmãos? Deus proverá, meu filho. Deus proverá para si. Pergunto a vocês, isso consola o seu coração? A providência divina consola o seu coração? O cuidado de Deus
O Deus que diz para mim e para você: de maneira alguma te deixarei, jamais te abandonarei, é suficiente para acalmar o seu coração, é suficiente para trazer calma, para você ter condições de dormir, sem se preocupar com o dia de amanhã, se você vai ter o que comer, o que beber, o que vestir. As promessas de Deus: eu te ajudo, jamais vou te abandonar. Jó, no auge da sua dor, perguntou para Deus: acaso tem olhos de carne? Enxergas como os mortais? Teus dias são como os de qualquer mortal, a tua vida é como vida de homem. Não sei se você já percebeu, mas Jó fez perguntas para Deus e Deus não respondeu nenhuma. Mas os anos se passaram, querido, e a resposta de Deus para Jó, que perguntou: acaso o Senhor tem olhos de carne? Deus diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe qual é a resposta de Deus? Meu filho, e este crucificado. E é por isso que eu disse no início que nós temos que olhar para um texto como esse e lembrar da cruz de Cristo, lembrar do sacrifício do santo e perfeito Filho de Deus. Diz o versículo 11: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Irmãos, o que é temor a Deus? O que é temor a Deus? Porque a resposta de Deus é: não precisa, eu sei que você teme a Deus. Aqui uma resposta para o que é temor a Deus. Será que é medo de Deus? Temor a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Temor a Deus é obedecer a Deus. Quando alguém fala para você assim: eu tenho um temor a Deus danado, mas vive na desobediência, fala: você não entendeu o que é temor a Deus ainda. Você não entendeu o que é temor a Deus. Você pode ter medo do castigo de Deus, você pode ter medo das consequências dos seus atos, mas temor a Deus não é isso. Temor a Deus é amar o Senhor acima de qualquer coisa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Depois dessa explicação toda, por que Deus fez isso tudo, irmãos? Essa situação toda, Deus não sabia que Abraão ia fazer o que fez? Deus não sabia que Abraão temia o seu nome acima de qualquer coisa? Deus não é onisciente? Ele não conhece todas as coisas? Claro que sim. As provações mostram quem nós amamos. Se nós amamos a Aline, a bênção de Deus ou o Deus da bênção. As provações são um instrumento de Deus para mostrar quem verdadeiramente amamos. Deus sabia, mas Abraão não sabia. Qual é o limite do amor a Deus? Irmãos, um dia Deus vai pedir a nossa saúde. Um dia ela vai embora. Todo mundo. As pessoas que nós amamos vão embora. E a nossa fé não é provada para nos fazer pecar, mas para mostrar a nossa total dependência do Senhor, para mostrar quem verdadeiramente nós tememos. Se Deus pedir aquela coisa que nós conquistamos com tanto suor, Deus fala assim: eu quero para mim, a bênção que eu te dei eu quero de volta. Pensa sobre isso. Se Deus levar, coloca 3 pontinhos assim e tenta preencher, como que fica? Se Deus levar aquele carro que você demorou a comprar, a casa que agora terminou de fazer o pagamento, o celular
A esposa, o marido, os filhos. Como que fica? Teve um homem da Bíblia que diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Qual o nome dele mesmo? Jó. Já parou para pensar sobre isso? Quem verdadeiramente amamos. Mas eu quero também dizer nessa noite que existe um substituto para nós. Louvado seja Deus por isso. Não tem um cordeiro, um cordeirinho ali para perdoar os nossos pecados, mas existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seu nome é Jesus Cristo, nosso Salvador e nosso Senhor, a quem nós devemos amar acima de qualquer coisa, aquele que pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário, em quem você deve confiar no dia do juízo final, e não somente naquele dia, mas começar a confiar agora, viver para Ele, servi-lo e obedecê-lo. Você acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Terceira aplicação desse texto que eu queria fazer. A obediência de Abraão é algo muito bonito, irmãos, muito bonito. Mas a Bíblia vai dizer que Abraão não fez nada mais do que a sua obrigação. Nada mais do que a sua obrigação. O que eu quero dizer com isso? Nada justifica a nossa desobediência. Nada justifica a nossa desobediência. Nada. Porque às vezes nós começamos a questionar diante das ordens de Deus, do mandamento do Senhor. Mas Deus. Nada justifica a nossa desobediência. E por último, eu acredito que nós vamos experimentar mais do cuidado de Deus na nossa vida, quando nós confiarmos mais nas promessas do Senhor do que fazermos promessa para Ele. Está chegando uma época que as pessoas fazem muitas promessas para Deus. Deus, na virada de ano, e ano que vem, se acontecer isso, eu prometo. A gente deveria fazer o contrário. Deus, eu quero confiar mais nas promessas do Senhor. São tantas promessas. Projeta para mim, Aline, e aqui eu encerro. Promessa como essa aqui. Olha só o que a Bíblia diz: aquele que teme ao Senhor, o que vai acontecer? Olha só, nós não temos dúvidas sobre qual caminho eu devo escolher. Deus promete instruir, orientar aquele que teme ao Senhor. No temor do Senhor nós entendemos a direção de Deus. E Deus disse: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus. Esse homem que saiu de casa sem saber para onde ia, não sabia o destino. Esse homem que ele recebeu uma ordem que deveria sacrificar o filho, mas não sabia se tinha um cordeiro substituto. Que o bom Deus nos ajude. Que o bom Deus nos ajude.